Olá, meu nome é Renata Antunes de Farias, RU 110 3478. Sou do Polo de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e estou apresentando o terceiro vídeo, em relação ao estágio no formato de extensão em diferentes contextos, no qual eu estou trazendo, uma abordagem simples, assim, umas pinceladas referentes à atuação do pedagogo em espaços, nos diversos espaços, existentes. Aqui, continuando como vimos na aula 1, os pedagogos atuam em diversas áreas fora, das quatro paredes da sala de aula. Vimos no slide 2, tá? Sobre gestão escolar, pedagogia hospitalar, que depois, mais pra frente, eu vou falar sobre. Pedagogia empresarial, e agora nesse slide 3 nós vamos ver sobre os próximos três, que é agências ou espaços de turismo, a orientação educacional e a supervisão escolar. Com relação às agências e ao espaço de turismo, tá? Eu estava lendo, quando eu estava preparando esse conteúdo, um artigo de graduandas de pedagogia que fizeram em 2006, ou seja, 16 anos atrás. Elas estavam no quarto período, no quarto ano da faculdade, e elas fizeram uma pesquisa nas agências de turismo sobre a atuação do pedagogo. Nenhuma agência sequer, não conhecia, nenhuma das agências sequer sabia da possibilidade de um pedagogo atuar fora da escola, e inclusive numa das agências eles não sabiam nem para que um pedagogo servia. E então, pelo material que eu pesquisei, ainda não tem esse quadro funcional do pedagogo, atuando na agência de turismo. E quando eles atuam em hotéis, alguma coisa, nessa área, geralmente são como recreacionistas, ou monitores para fazer acampamentos, mais voltados para a área de lazer do que a função pedagógica. Então, vertendo para, o turismo, nós encontramos o turismo pedagógico, que é uma modalidade que atende as escolas em suas atividades extra-classes, possuindo um potencial de aproximar a teoria da prática, estimulando a absorção do conhecimento, relacionado às diversas áreas, inclusive sobre a importância do patrimônio histórico-cultural. Ele tem como modalidade atender, as escolas nas atividades educativas, possuindo um potencial, conforme, foi falado. E daí, na verdade, essa parte do patrimônio, histórico-cultural, a gente vê em relação a museus, que é visto como um local, de encontro com a cultura, que propicia condições para que o aprendizado aconteça. Então, um profissional que vem atuar, nessa área, ele vai criar condições para que o aprendizado aconteça, complementando entre o ensino formal e o ensino não formal, se encaixando nessa proposta como um atrativo ao turismo pedagógico, Então, dessa forma, atividades extra-classe se mostram como oportunidades de desenvolver a percepção de questões complementares, àquelas que são aprendidas na sala. Então, o pedagogo, ele é um agente, visto conforme Silveira, em 2003, ele é um grande agente condutor de prazer que oferece a pessoas olhares diferenciados das suas rotinas, de uma maneira prazerosa e cativante, fazendo com que o patrimônio, seja valorizado. Então, conforme o slide, o turismo pedagógico nada mais é do que uma maneira de complementar, o ensino dado no espaço formal, ou seja, dentro da sala de aula, ampliando o conhecimento e o desenvolvimento, dos alunos por meio de atividades lúdicas e educacionais.
A atuação em hotéis ou agências ou espaço, né, de turismo seria de acolher as crianças, elaborando e aplicando atividades recreativas, ou seja, conforme foi falado ali, né, em lazer. Também podendo auxiliar na elaboração dos passeios turísticos, né, fazendo com que os visitantes, com que os indivíduos vejam não apenas o lugar, mas que ele também conheça a história desse local, né? Então, seria mais uma área em que o pedagogo poderia atuar, né? Juntando o processo, né, pedagógico, o processo de ensino-aprendizagem, junto com essa questão de conhecer a história do local que está sendo visitado. A orientação educacional, tá? Ela contribui, o orientador educacional, ele vai contribuir para o desenvolvimento pessoal do aluno, tá? Ele ajuda a escola a organizar a proposta pedagógica, trabalhando em parceria com o professor, a fim de compreender o comportamento do aluno, né? E agir de uma maneira adequada em relação a eles, né? É ele quem vai ouvir, é ele quem vai dialogar, é ele quem vai dar orientações. Na instituição escolar, tá? O orientador é um dos profissionais atuantes da equipe da gestão. Trabalha diretamente com alunos, né? Ajudando no desenvolvimento pessoal. Ele trabalha em parceria com os professores, né? Para compreender o comportamento, né, dos estudantes e agir, então, de maneira adequada em relação a eles. Com a escola, na organização da proposta pedagógica e com a comunidade, né? Visando a orientação, o ouvir e o dialogar, né, com os pais e os responsáveis pelos alunos desse ambiente. Ao lado do professor, né, o orientador educacional ele vai zelar pelo processo de aprendizagem, pelo processo de formação desses estudantes, né, por meio do auxílio, né, ao professor em relação ao comportamento dessas crianças ou desses adolescentes. Ou seja, enquanto o professor ele vai se ocupar em cumprir o currículo, né, o currículo disciplinar, o orientador ele vai se preocupar com os conteúdos atitudinais, né, desses alunos, o chamado currículo oculto. Nele, né, entram os aspectos que as crianças aprendem na escola de forma não explícita, né? A construção dos seus valores, a construção das relações interpessoais, né? Então, assim, agora eu vou ter que ler e copiar, porque mesmo eu olhando e tentando falar, eu não vou conseguir. O que faz um orientador educacional? Orienta, conforme já foi falado, né, os seus alunos no desenvolvimento pessoal, né, se preocupando com a formação dos seus valores, das suas atitudes, dos seus sentimentos. Ele orienta, ele ouve, ele dialoga, né, com os alunos, com os professores, com os gestores, com os responsáveis, com a comunidade escolar. Ele vai participar da organização, da realização do projeto político pedagógico, né, o PPP, e da proposta pedagógica da escola. Ele vai ajudar o professor a compreender, né, o comportamento dos alunos e agir de forma adequada para que esse professor possa agir de forma adequada com eles, né? A condução do indivíduo não só na questão da aprendizagem, mas na questão dele como, né, um ser único que tem os sentimentos, que tem a sua cultura, que tem a sua bagagem, que tem os seus valores, né? Quando um sujeito de forma integral. Ele vai ajudar o professor a lidar, né, com as dificuldades de aprendizagem dos alunos, vai mediar os conflitos, né, que possa ter entre aluno, professor, né, comunidade, gestão, enfim. Ele vai ser o mediador em relação a isso, conhecer, né, a legislação educacional do país. Trancou, né? Então, a gente voltando ao assunto, eu parei ali naquela parte que ele vai conhecer a legislação educacional, né, do nosso país, e é o orientador educacional que vai circular pela escola, né, que vai conviver com os estudantes.
Então, conforme o slide, né, ele é um dos membros da equipe gestora, ao lado do diretor e do coordenador pedagógico, sendo o principal responsável pelo desenvolvimento pessoal de cada aluno, né, dando o acompanhamento pedagógico, suporte à sua formação como um cidadão, né, a reflexão sobre os valores, né, morais e éticos e a resolução dos conflitos, né, que vai acontecer. É ele quem ouve tanto, né, os docentes, ou seja, os professores, quanto os estudantes, que vai dialogar, que vai dar orientações, que vai procurar uma forma melhor de agir diante dos desafios, né, com relação professor e aluno. Supervisão escolar. O supervisor pedagógico, tá, escolar, ele faz parte do corpo de professores, né, e tem a especificidade do seu trabalho caracterizado pela coordenação. Ele vai organizar a organização em comum, né, de atividades didáticas e curriculares, né, e a promoção e o estímulo de oportunidades coletivas de estudo. É ele quem vai zelar pelo bem-estar, né, da escola, alunos, pais, professores, enfim, da comunidade escolar, quem vai tomar as iniciativas sobre as mudanças que devem ocorrer na escola, buscando sempre melhorar o desempenho educacional dela, né? É o supervisor escolar que tem a atuação voltada para a qualidade da educação, né, cujo resultado ele vai se manifestar no processo de ensino e aprendizagem do aluno. O papel, né, desse profissional visa assessorar, coordenar, planejar, de modo que seja eficiente, né, e eficaz o papel da escola dentro da comunidade. Então, conforme o slide, né, ele oferece, esse profissional, né, no supervisor escolar, ele oferece suporte para o professor na prática, para potencializar o trabalho e buscar a qualidade da sua produção. É o responsável pelo planejamento escolar, a coordenação, né, coordenação do currículo, realizando o acompanhamento da evolução, né, da aprendizagem dos alunos, vai realizar treinamentos, né, com o corpo docente, elabora o horário do quadro escolar, né, aquelas janelas, né, da grade do professor, bem como ele vai realizar o contato com pais e responsáveis, né? Tem uma diferença entre o orientador e o supervisor. Então, agora, rápido, assim, para os vídeos não ficarem muito extensos, né? Conforme eu falei, a gente está partindo para a aula 4, no qual a gente vai ver, né, as outras áreas de atuação do pedagogo, certo? Vejo vocês lá. Tchau, tchau.